muito bom estar com vocês novamente. Hoje conversando com Daniele Caliani, enfermeira e chefe da seção de captação de órgãos da Prefeitura Municipal de Santos. Você tá boa, Daniele? Tudo bem, Mônica? Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu queria muito que você viesse para a gente falar desse tema tão relevante que é a doação de órgãos. Conta para mim um pouquinho, como é que uma pessoa faz para ser um doador de órgãos? Então, Mônica, para ser doador de órgãos, basta comunicar à sua família. Até 2001, para se manifestar como doador, você tinha que colocar no RG ou na carteira de habilitação. Mas isso não tem mais validade. Então, é importante que as pessoas conversem com seus familiares para eles atenderem a sua vontade. Agora, é possível a gente ser um doador de órgão em vida? Sim, Mônica, com certeza. O que a gente pode doar em vida? Parte do pulmão, parte do fígado, pela capacidade que eles têm de se regenerar, a medula óssea e um dos rins. Agora, como é que, por exemplo, aí nesse caso, você pode doar, por exemplo, para um familiar ou você tem que doar diante daquela fila das pessoas que estão inscritas na fila de doadores? Doador em vida, a gente pode doar para um familiar ou para um amigo, um parente distante, só que aí vai necessitar da autorização judicial, que é para legalizar o procedimento, né? Certo. E a doação em morte, como é que é feita? Então, a doação após a morte, é necessário que o paciente, o doador, ele esteja em morte cefálica. O que é morte cefálica? É um dano cerebral irreversível, onde o cérebro parou de funcionar, mas o coração ainda bate. Por isso os órgãos ainda estão em funcionamento. Então, aí no caso, vamos dizer, o familiar avisa que houve a morte encefálica. Então, o processo não na verdade, quem vai avisar o familiar que o paciente teve morte cefálica é a equipe do hospital, a equipe que cuida do paciente. Então, esse paciente morte cefálica, ele vai estar em uma unidade de terapia intensiva, uma UTI ou uma sala de emergência, em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos, e daí será feito todo um protocolo para confirmar a morte encefálica, né, do paciente. Entendi. E quanto tempo, Daniele, pode, vamos dizer assim, existe algum tempo, vamos dizer assim, que aqueles órgãos você pode esperar para serem doados desde que ocorreu a morte encefálica? Não sei se você entendeu a pergunta. Por exemplo, houve a morte encefálica. Existe algum tempo em que os órgãos ainda estão bons ou depois de um tempo aqueles órgãos já não servem mais? Então, com o passar do tempo, a tendência é que os órgãos eles parem de funcionar, porque o coração sem o comando do cérebro não vai dar conta de... Então, Daniele, como é que é confirmada a morte encefálica do paciente? Então, Mônica, para confirmar a morte cefálica do paciente, tem que seguir todo um protocolo, que ele é feito baseado no Conselho Federal de Medicina. Tá? Ele é muito seguro. São 2 médicos diferentes que vão examinar o paciente. Esses médicos não podem fazer parte de equipe de transplantes para não gerar conflito de interesse. E, além desses 2 exames clínicos, é feito ainda um exame de imagem, que esse exame é chamado de exame complementar. E aí que fecha o diagnóstico de morte cefálica. Certo. Aí quando isso é constatado, a partir de então, que isso é irreversível, aí é possível ser feita a retirada. Então, antes disso, antes de ser confirmada a morte, no momento da confirmação de morte cefálica, o médico que cuida do paciente, ele vai conversar com os familiares, dar a notícia do óbito. E aí entrará a equipe de captação de órgãos, no caso a minha seção, e o pessoal da Unifesp, da Organização de Procura de Órgãos, da Escola Paulista de Medicina, que é a nossa referência técnica. A gente vai conversar com esse familiar sobre a possibilidade de doação de órgãos. E quais são os órgãos que podem ser doados? Após a morte, você diz, córneas, os rins, fígado, pâncreas, ossos, pele e vaso. Coração, pulmão. Bom, então muitas pessoas podem ser beneficiadas, né? Com certeza. Por isso que eu acho que é importante todos nós avisarmos os nossos familiares se nós tivermos esse desejo. Porque realmente, se você... isso não vai ser mais útil, né? Então, eu acho que assim, é tão importante, isso pode salvar tantas vidas. Seja um doador. Eu acho que isso pode salvar a vida de muitas pessoas. Para ser um doador,
avisa, então não precisa mais se inscrever em nenhum... Isso, não há um cadastro, né? Para ser doador, você precisa conversar com a sua família e eles irão atender o seu pedido, geralmente, se você deixar isso claro para eles. Hoje existem muitas pessoas na lista de doação de órgãos? Sim, Mônica. Mais de 33.500 pessoas até dezembro de 2018. Nossa, é no muita Brasil. gente. Muita gente. É muita gente e nós podemos salvar vidas, né? Então eu acho que é muito importante esse apelo, né? Que nós possamos comunicar aos nossos familiares de que nós desejamos ser doadores no caso de virmos a óbito, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, como é que é realizada essa abordagem junto à família? Que isso é uma coisa importante, porque eu acho que as famílias têm, às vezes, um receio, não tem? Com certeza, então. Tem que ser uma abordagem de uma forma clara, uma linguagem clara, que a família entenda, num lugar privativo, que a família se sinta acolhida. Não adianta você conversar com essa família em pé, na porta do hospital ali. Isso é um trabalho que deve ser feito para todos os pacientes, não é só para aquele potencial doador de órgãos. Aquela família que se sente bem acolhida, desde a porta da recepção, ali na entrada, até a porta da UTI, o médico, a enfermagem, ela vai adquirir confiança naquele estabelecimento de saúde. Isso vai favorecer também com que ela sinta-se acolhida e possa autorizar a doação. Então, como que é feita essa abordagem? O médico que cuida do paciente, que presta os cuidados, ele vai dar a notícia do óbito do paciente para a família. E aí quem autoriza é a família? Quem autoriza é a família, é até 2º grau de parentesco. Então, quem pode autorizar? Mãe, pai, filho, avô, avó e companheiro, né? Se comprovar a relação de até 2 anos, união estável, né? Cônjuge. E tem idade, vamos dizer assim, máxima ou mínima para doação de órgãos, não? Então, a idade mínima são 7 dias a termo, então não pode ser contar 7 dias se for prematuro, tem que ser 7 dias a termo, até no máximo 80 anos para ser doador. Bom, então abrange bastante, né? Com certeza. Quais são as contraindicações em relação à doação de órgãos? Então, as contraindicações são HIV positivo, doença de Chagas, né? Neoplasias, principalmente se for aquelas com metástase, em fase terminal. Então, se a pessoa teve um câncer, mas ela tratou, mesmo que ela tenha feito quimio e rádio, mas ela teve cura, aí não tem problema? Não, nesse caso não. Não tem problema. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, hepatite B e C contraindica. Não é feita a doação para pacientes com essas patologias, mas alguns estados aceitam doadores com essas patologias, que aí vai para pacientes receptores com essas mesmas patologias. Então, um paciente que tem hepatite C, quando ele vai ser inserido no cadastro, né, na lista de espera por um órgão, ele assina um termo onde ele diz que aceitaria receber um órgão com essa mesma patologia. Oh, que interessante. Agora, o que eu não entendo muito, por exemplo, a pessoa às vezes tem uma hepatite C ou teve uma hepatite C, se tratou, e se ela vem a óbito, mas ela quer doar córnea, isso também afeta a córnea? Afeta. Ah, entendi. Então é interessante saber isso. Então a pessoa tem que estar minimamente saudável, né, para fazer a doação, né? Tem que ter boas condições de saúde. Agora, por exemplo, hipertensão, diabetes, isso não vai impedir isoladamente. Se for uma pessoa que teve uma vida regrada, se cuidou, com certeza ela terá órgãos em melhores condições, né? Queria saber se o doador pode conhecer o receptor. Então, Mônica, não pode. No momento da entrevista familiar, isso a gente coloca para a família, eles nos perguntam e a gente coloca que não é possível. Por quê? Por questões éticas, isso pode haver extorsão. Por exemplo, eu doei os órgãos do meu filho, aí eu sei para quem foi, eu posso achar que aquele receptor é meu filho. Tem pessoas que podem exigir dinheiro, então isso não é feito. Não se apresenta a doadores e receptores. Tem até um decreto de 2017 dizendo isso.
Nossa, você imaginou acontecer isso? Será que já aconteceu isso? Bom, mas isso nunca acontece. Porque assim, é que a gente vê às vezes isso em filme, né? Da pessoa querer Sim. conhecer quem doou. Então isso nunca acontece ou já aconteceu? Não, isso não acontece. Não acontece. Aqui no nosso país isso é lei, é isso? Isso é lei, é um decreto federal de 2017 que diz que é resguardada a identidade do doador, a família, para a família do receptor e vice-versa. É resguardada essa apresentação. E isso as famílias nos perguntam muito, né, no momento da entrevista. Então isso a gente deixa claro. E outra coisa, e aí no caso, uma pessoa, vamos dizer assim, quando retira os órgãos, aí são várias equipes que vão retirando todos os órgãos, né, da pessoa que faleceu, e aí isso vai para diferentes pessoas que estão na lista de transplantes, é assim? Sim, isso mesmo. São várias equipes. Então, uma equipe de rim, uma de córneas, né? Uma de pulmão, uma de coração. Porque a lista de espera, cada órgão tem a sua. E a lista de espera ela é estadual. Então, é uma lista de espera de coração em São Paulo, outra de coração em Minas Gerais, Rio de Janeiro e por aí vai. Já vamos voltar a falar. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje vim tirar uma dúvida a respeito de sensibilidade dental. Por que os dentes às vezes doem quando tomamos gelado, né? Às vezes é um que dói, às vezes é a boca inteira que dói, devido à sensibilidade dentária, né? Isso é acometido porque uma escovação muito abrupta, onde faz a gengiva regredir e pedacinhos da nossa raiz fica exposta, que não é para ficar exposta. E ela não tem a cobertura que tem a nossa coroa do dente, que é a proteção do esmalte. Ou seja, gelado, quente, que incidir sobre ela vai ficar sensível, né? Outra situação, devido ou à alimentação ácida ou alguma fratura, houve um desgaste desse esmalte, tá? Uma erosão deu um desgaste, uma fratura perdeu um pedacinho, uma lasquinha de esmalte nessa região da coroa. Também vai deixar os dentes mais sensíveis. Por quê? Porque a dentina, ou pedacinho da raiz, que a gente chama de cemento aqui, ela tem túbulos que ligam, esses túbulos são feitos canalículos mesmos, que eles ligam mais facilmente a inervação do dente, a essa região, tá? A cobertura de esmalte não, ela protege justamente esses canalículos, né? Não tendo essa cobertura de esmalte, então todo gelado, todo quente, já incide diretamente em cima dessa inervação, que é a polpa do dente, e dando essa sensibilidade térmica, tá? O importante, você está com esses sintomas, o que tem que ser feito? Ir para o seu dentista para ele fazer o tratamento adequado para dessensibilizar esse dente, né? Ou então diminuir essa sensibilidade, tá? Outra dúvida que eu tenho é se mascar chiclete faz mal aos dentes, né? Mascar chiclete em excesso vai prejudicar o dente por causa do movimento repetitivo, né? Vai fazer um desgaste nesse esmalte desse dente. E não só os dentes vai fazer mal, né? Se for com açúcar, pior ainda. Se for com açúcar, a pessoa masca o dia inteiro o chiclete, ainda não escova o dente, que além da erosão que vai ter no esmalte, ainda vai causar cárie, né? Outro problema é o movimento repetitivo, não é só nos dentes, é na articulação temporomandibular. Essa articulação de abrir e fechar a boca, né? Pode causar uma disfunção nessa articulação, um desgaste do côndilo, da mandíbula. Então, é sempre importante que você tenha um hábito de mascar chiclete, se não der para parar, mas pelo menos que seja sem açúcar e moderado, com equilíbrio, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida e estou à disposição. Até semana que vem. Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O meu papo hoje é com Daniele Caliani sobre doação de órgãos. Daniele, para doar órgãos, só é possível quando o doador tem morte encefálica? Então, Mônica, pergunta bem interessante. Para doar órgãos, sim. Para doar órgãos é necessário só pode doar quando tem morte cefálica, pelo fato do coração ainda estar batendo. Mas aquele paciente que deu entrada no hospital com infarto e veio a óbito, ele pode sim se tornar um doador, só que aí ele pode doar tecidos. O que seriam os tecidos? Córneas, ossos, pele, vasos. Até 6 horas após a parada cardíaca. Isso é muito interessante. É chamado doador de coração parado. Então, são duas situações, né? Exatamente. O paciente com morte encefálica. O que leva à morte encefálica, né? São os AVCs, né? Acidente vascular cerebral, as maiores causas, os traumatismos, os acidentes, alguns tipos de tumores, meningites. E outra coisa, qual é o passo a passo depois da autorização da família pela doação, né? Então, a família autorizou a doação. O corpo do paciente, o potencial doador, como a gente chama, ele vai continuar ali na UTI, na emergência, até o momento de ir para a cirurgia de extração de órgãos. Ou seja, ele vai ter que ser mantido, mesmo estando morto. Aí as equipes de saúde terão que realizar os cuidados para aquele corpo. Por quê? Precisa se manter os órgãos que serão captados. Então, quando a gente tem um doador em morte cefálica, nós da CECAPT, a gente notifica a Escola Paulista de Medicina, né, a Organização de Procura de Órgãos da Escola Paulista de Medicina, que é a nossa referência técnica. Eles virão até a unidade, colherão exames do paciente, vão ver se o protocolo foi feito adequadamente, se tudo está certinho. E a partir daí, a Escola Paulista de Medicina vai notificar a Central Estadual de Transplante, que passará a fazer a oferta para as equipes transplantadoras, para ofertar esses órgãos doados. A escolha, ela é estadual, não é nacional. Então, por exemplo, São Paulo, os órgãos vão para São Paulo ou podem ir para qualquer lugar do Brasil? Geralmente os órgãos ficam no estado, pela questão da logística. Por quê? Cada órgão tem um tempo mínimo, tem um tempo máximo para ser transplantado. O coração e pulmão, por exemplo, ele foi retirado aqui em Santos, né, o coração. Mas ele tem no máximo de 4 a 6 horas para ser transplantado. Então, se for para um estado muito longe, não é viável. Então, quando não tem um doador compatível aqui no estado, o órgão acaba indo para um estado mais próximo, por conta desse tempo, né? Entendi. Então, fica mais fácil pela logística, né? Sim, e as listas são estaduais também. Então, o paciente que está inscrito na lista de espera, ele vai acompanhando sua posição, isso é importante dizer. Então, tem um sistema justo que tem transparência. E é todo pelo SUS. Porque aí não tem gambiarra, né? Não, porque, pelo amor de Deus, né? Exatamente. O Ministério Público também fiscaliza isso. E além de que não tem separação de SUS e particular, é toda pelo SUS a lista de transplante. Porque, puxa vida. E também não tem prioridade, por exemplo. Esse aqui precisa mais, ele tem que passar na frente, esse precisa menos. Isso aí não existe também. Em determinados órgãos, por exemplo, o fígado. O fígado tem essa questão, mas assim, é algo que não vai ser tão discrepante, né? Porque o fígado, quando o paciente é inscrito na lista, ele passa por vários exames, né? Então, quanto maior for a gravidade. Maior for a gravidade do caso, maior prioridade ele terá. O rim precisa ter uma compatibilidade genética além da sanguínea. Só que o rim a gente tem a máquina de hemodiálise. O coração tem a máquina de circulação extracorpórea. Mas assim, não é algo que tem uma diferença discrepante. E o paciente está ali acompanhando sua posição. Então, isso é importante deixar claro, né? Agora, uma pergunta que a gente estava até fazendo aqui nos bastidores, né? Depois da
doação de órgãos, o corpo do doador, da pessoa que faleceu, fica deformado? Não. Né, quando tira a córnea, né? Porque eu acho que tem famílias que devem falar, não, mas o cara vai ficar, a pessoa que morreu vai ficar toda sem os órgãos, como é que é isso? Eu vou enterrar a pessoa Caixão deformada, lacrado? caixão lacrado? Não, de forma alguma. O corpo é entregue para a família em condições dignas de ser velado. Porque a cirurgia de captação de órgãos, ela obedece normas de cirurgia moderna. Então, o paciente é entregue para a família como se ele tivesse feito uma cirurgia como outra, com curativo, tudo mais. Isso é falado para a família no momento da entrevista também, né? Em relação à córnea, é retirado o globo ocular, mas é colocado preenchimento. É tudo lacrado, bonitinho, não é caixão lacrado, é o corpo entregue em condições dignas de ser velado mesmo. Porque senão isso também dificultaria muito esse processo, né? Da pessoa querer doar, né? Sim, já é um momento de perda para a família, né? Então, o objetivo da doação não é causar mais sofrimento, e sim oferecer essa possibilidade, diante desse momento de perda, que a família terá uma prioridade de poder levar a esperança para outras famílias, para outras pessoas, né? Seja um doador de órgãos, eu acho que para isso basta você comunicar à sua família e ter até 90 anos. Essas são as indicações. Vale a pena salvar vidas, porque eu acho que esse é o grande barato, né? Salvar vidas. Com certeza. Você acha que, como é que está isso no Brasil? Você acha que as pessoas estão aderindo? Então, Mônica, tem 2 desafios aí que a gente precisa melhorar aqui no Brasil. Qual que é o primeiro? Falta de profissionais capacitados e treinados para lidar nessa área. Porque não basta só ter o conhecimento técnico. Ele tem que ter todo o feeling de como acolher essa família. Né? De ter empatia, que é um momento de perda. Então, a carência de profissionais treinados para lidar nessa área é um desafio aí. Porque se esse profissional de saúde está sensível, a identificação do paciente morte cefálica ela será precoce. Esse paciente, potencial doador, receberá melhores cuidados e a família terá uma abordagem adequada, né? Então, tudo isso vai contribuir para a gente ter mais órgãos doados em melhores qualidades. Uma outra questão. Não tem como pensar em doação de órgãos sem falar na morte. E a morte é um tema tabu na sociedade contemporânea, né? É escondido de adultos, crianças, então, morreu, virou estrelinha, ponto, e fica ali. E a gente precisa falar de morte, né? Claro. A gente precisa. A morte faz parte da vida. Acho que essa é a única certeza que a gente tem. E como as pessoas não querem falar de morte, tão pouco elas se manifestam em relação aos seus desejos após esta. Que a doação de órgãos vem após a morte aí. Então a gente precisa criar mais espaços de discussão como este que você me proporcionou hoje, para a gente estar conversando mesmo. Para daí as pessoas começarem a pensar sobre a doação de órgãos e manifestarem seus desejos para as suas famílias, né? Com certeza. Estamos no finalzinho do programa, a dica final. Converse com seus familiares. É importante expor o seu desejo, porque ninguém está livre da possibilidade de um dia precisar de um transplante. É isso mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Mônica. E você não deixe de acessar o Arte de Viver Vídeos no YouTube, onde você poderá assistir esse e os outros programas que você queira rever. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.